Bem-vindo a mais uma live Trincheiras da Vida. E para você que não me conhece, eu sou a Luciana Lima e é um grande prazer estar com você aqui conectado nessa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está conectando conosco aqui nessa noite, nessa tarde aí no Brasil. Seja muito bem-vindo. Eu quero muito que você compartilhe com pessoas que você conhece, chama para essa live, porque essa live vai ser algo muito, muito especial e você não pode ficar de fora nesse momento onde nós vamos contar uma história de superação que vai impactar muito a sua vida. Então, convide aí os seus amigos, sua família. Eu vou fazer isso agora, então seja bem-vindo, você que está conectado. Manda um aviãozinho aqui, vou mandar aqui para o pessoal que eu conheço, convidando para a live. E você que está conectando conosco, seja bem-vindo. Boa noite, fala o seu nome, de qual lugar você está conectado. E vai ser uma bênção essa noite. Então, mais uma vez, sou Luciana Lima, autora do livro Minha Trincheira Florida, um filho jamais será esquecido. Olha aí, tem o pessoal se conectando com a gente. A Adriana, seja muito bem-vinda. A Francine e o João também estão conectados conosco, sejam muito bem-vindos. E quem mais tá aí com a gente? Vai me dando um oizinho, vai convidando as pessoas que você conhece, porque hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida, para a sua história, talvez pessoas que você conheça. Então, vai mandando aí o convite para as pessoas, porque tem algumas pessoas que conseguem, né, estar conosco ao vivo e algumas que vão assistir depois essa live. Boa noite, Idris, sou da Atibaia, seja muito bem-vindo. Marandovas, oh, muito bem, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui do Brasil. Estamos falando de Portugal e olha, eu vou dizer para vocês, os nossos convidados também são aqui da Europa e são da Itália, são os brasileiros, e eu tenho certeza que a história deles vão agregar, vai impactar muito as nossas vidas. Então eu vou dar mais alguns minutinhos para a gente estar chamando já os nossos convidados, porque nós temos muitas coisas para compartilhar, para poder conhecê-los também, e eu quero que vocês tenham essa oportunidade também. Mas ainda dá tempo de você mandar os aviãozinhos aí, convidar mais pessoas, eu vou fazer isso também aqui, mas vou mandar aqui para algumas pessoas a mais, porque eu sei que é muito importante nós estarmos compartilhando histórias, compartilhando momentos de superação e tantos testemunhos que o Senhor tem nos dado nessa live Trincheiras da Vida. E antes de nós começarmos, eu queria compartilhar com você um salmo que tá no Salmo 23, que é um salmo bem conhecido. O versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um salmo maravilhoso, onde diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor, e o fato de nós termos o Senhor nas nossas vidas, de nada nós teremos falta, porque Ele é o supridor de tudo que nós precisamos. Então, eu vou já chamar os nossos convidados, porque, como eu disse, nós queremos conhecê-los melhor, entender um pouco a história deles, e ainda dá tempo de você convidar pessoas. Então, vou chamar aqui, e você que vai conectando, vai falando o seu nome, e aqui nas intermediações, no meio da nossa conversa, eu vou também compartilhando quem está conectado conosco, tá bom? Eu vou já chamar aqui. Bem-vinda,
Minha amiga linda de Atibaia, muito bem, bom tê-la aqui. Ela sempre está aqui com a gente, é tão bom. A gente se sente acolhidos, né? Olha só os nossos convidados, muito bem-vindos, João, Francine. Estão me Obrigado. ouvindo bem? Tá Sim, ouvindo? Sim, boa estamos ouvindo noite, bem. Boa muito noite. obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui na live. Muito bom. Eu falei que eu não ia me delongar de chamar vocês, porque eu sei que a gente tem muita coisa para, né, conversar e compartilhar. E eu sei que tem muita algo que vai agregar a história de vocês aí para muitas pessoas. Aqui todo o pessoal mandando aqui saudades, uma amiga lá de Atibaia, saudades também, Cícera. Bom, aqui eu comentei um pouco com vocês, a gente faz a Trincheiras da Vida. Trincheira, eu falo que é um lugar de luta, é um lugar de guerra, é um lugar muitas vezes que eu falo que trincheira é um lugar muitas vezes úmido, triste, né? Vazio. Mas eu falo que nós conseguimos encontrar em meio às lutas, às dificuldades, flores. Né? Eu falo que como que nós conseguimos colocar nestes lugares flores? Quando nós colocamos em primeiro lugar a Deus, que nos direciona, né? E pessoas, né? Famílias, amigos, que nos ajudam a viver e superar os momentos difíceis da vida, né? Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é o João? Quem que é a Francine? Onde vocês moram? São casados? O que vocês fazem? Fiquem à vontade. A casa de vocês. Muito Inicia contigo. obrigado. Eu sou o João, Eu tá? sou a Francine. Nós Nós, moramos em Bergamo, na Itália, né? Antes de morar em Bergamo, nós moramos por quantos anos? 6 anos? Eu morei por 15, mas você foi 6 anos, sim, né? 5, 6 anos sim. em Zurique, na Suíça. Após, mudamos para Frankfurt, na Alemanha, onde foi mais 3 anos e alguma coisa. E depois tivemos que se mudar a trabalho para Londres. E E agora moramos mais estamos do que aqui. 3 anos em Londres. Mais um tempo e agora E daí estamos aqui. estamos há 3 anos aqui na Itália. 10 anos de Europa. Agora nós vamos Que completar. legal, muito bem. Geral. Sou empresário, né? Temos empresa aqui na Itália, temos empresa em Portugal, na Espanha, Suíça, Alemanha. E trabalhamos dia após dia. Sou pai do Mila, nosso filho mais velho, De 8 de anos. 8 anos. Daí tem o Mateu, de 4 anos. E a É a Chloe, Chloe nossa de 10 bebê, meses. de 10 meses. Que Isso. gracinha, muito bem. Como que é a mais nova, o nome? Chloe. Roy. Não, Chloe. Chloe, lindo nome, muito bem, muito bom. É um grande prazer, né? Eu tive o privilégio de participar de um evento aqui em Portugal e através dessa feira eu acabei conhecendo o João. Compartilhamos um pouco das trincheiras da Eu vida. sei. Foi um bate-papo muito legal. Foi, contei um pouco da minha história, ele contou um pouco da história da família dele e eu fiquei bem comovida e eu achei que tinha tudo a ver de vocês compartilharem com a gente, porque o assunto que nós vamos falar, eu vejo cada vez mais isso se tornar um pouco comum entre os lares, né? E que antigamente não tinha muito um diagnóstico e tinha acho que vários, acho que vocês vão saber até falar um pouco melhor isso, outros nomes talvez. E hoje eu percebo, né, no meu meio mesmo, pessoas que falam sobre isso e muitas vezes não sabem lidar, né, com situações. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco qual foi, né, ou qual tem sido a trincheira mais difícil da vida de vocês, onde vocês têm tentado buscar essa força, superação. Então, eu queria que vocês contassem aí a história de vocês. Quer falar? Deixa eu falar A pra gente você. vai contar pelo início. Nós temos o Milan, que é o nosso filho mais velho, que ele tem 8 anos. E o Milan, ele nasceu na Suíça, foi o nosso início da caminhada. E desde o início, a gente, como nós éramos pais de primeira viagem, no início dele foi um pouco. Ele teve todos os. Foi tudo uma coisa muito tranquila com o Milan. O Milan, ele falava, o Milan, ele começou a andar com 9 meses, então ele foi muito rápido. E ele começou a falar com 1 ano e pouco por aí. E depois, como nós não tínhamos muito direcionamento e não tinha muita noção do que era ser pai e mãe, a gente deu muita liberdade para telas, não para iPad, mas para televisão, desenhos em geral. E foi quando o Milan teve um regresso e o Milan parou de falar. Então ele falava avó, ele falava mamãe, ele interagia, só que ele tinha alguma dificuldade com contato visual, assim, com a gente. Não com
conosco, que somos pais, mas com outras pessoas. E o tempo foi passando, a gente foi, principalmente na Suíça, a gente tentou o médico e a gente acabou que não teve um diagnóstico. E foi quando a gente sentiu de Deus e Deus abriu uma porta para a gente, nós fomos morar na Alemanha. Quando nós chegamos na Alemanha, o Milan ainda era pequeno, e porque o Milan saiu da Alemanha, da Suíça com um ano e meio, Um ano e meio um mesmo ano e antes. meio, e nós fomos para a Alemanha e aí nós encontramos um médico, uma outra história, bem longa até chegar nesse médico, mas ele acabou dizendo que era muito cedo para um diagnóstico e que Era exposto a muitas era exposto a línguas. muitas línguas, porque em casa a gente fala português, o inglês, o alemão e o italiano. Então todos os três, eles têm contato com as quatro línguas o tempo todo com a gente em casa. Então, o que que aconteceu? Ele disse, não, ele não tem. Se tu acha que é um autismo, que foi a primeira coisa que a gente não falou, mas ele olhou e, bom, ele já tinha uma noção do que era. Ele falou, não é porque o filho de vocês tem dificuldade na fala por conta de tantos idiomas que ele fala. Até ele fez uma pergunta que foi o que me chamou a atenção, foi que ele falou: com quanto tempo tu conseguiu começar a falar o alemão? Porque o alemão não é um idioma que tu fala em 2, 3 meses. Eu disse, eu ainda tô lutando para falar o alemão. Aí ele falou, e como é que tu quer com teu filho que tem 2 anos e meio que ele fale 4 idiomas? Ele tem dificuldade. Só que a gente sabia que ele entendia. O Milan sempre entendeu tudo que a gente falou, em todos os idiomas. E foi quando houve o Covid e eu comecei a ir para a internet para procurar uma forma de fazer ele falar. E aí eu comecei com animais, com bonequinho, comprei pela internet os bonequinhos e fazia. Esse ainda era a Arca de Noé. Como é que é o leãozinho tá subindo, o leãozinho tá descendo, sobe e desce para ensinar ele que Uma terapia psicomotora, sim, vamos dizer. uma psicomotora e também uma fonoaudióloga. E aí Sim. eu comecei a seguir e foi assim que ele começou a falar, porque ele cantava. Ele cantava todas as músicas. Ele não falava, mas ele cantava. Então o Milan sempre teve muita noção de o ABC, ele sabia em todos os idiomas. Os números, ele sabia, o Milan sempre soube números muito fáceis. E fisionomia e lugares. O Milan, ele pode ir uma vez no lugar, ele sabe voltar para aquele lugar. Diferente de mim, que tem que ir 20 vezes e muitas vezes ainda precisa de um GPS. Ele vai uma única vez e ele sabe exatamente onde está tudo naquele lugar. E aí, com essa situação, nós acabamos indo. Na época do Covid, a gente foi para a Inglaterra Por por causa de trabalho. trabalho, né? E, e lá o Milan, ele iniciou a escola na Alemanha. E na Alemanha a gente perguntava, e aí, como é que ele tá? Aí a gente tem uma professora, essa primeira professora dele, até hoje ela me segue no Instagram para saber como ele tá. Legal. E sempre. E aí ela passava, ela dizia, hoje ele tá um pouco melhor, mas ele ainda tá brincando sozinho. Aí, próximo dia, hoje ele tá assim, mas ele tá quase brincando com as crianças já. Assim, era uma pessoa. Deus sempre colocou um professor e alguém do lado dele, sempre colocou do lado dele alguém. E foi passando, e aí chegou um dia que acho que foi ali a situação de ele empurrar a criança, que ele não conseguia falar. Sim, a criança foi tentar interagir com ele e ele não conseguia responder. O que ele fez? Ele empurrou e acabou machucando a criança. Sim, foi uma situação e ela veio e conversou com a gente, pediu toda a desculpa do mundo e falou que entendia que realmente era uma situação que ele não estava conseguindo se comunicar com as crianças e assim veio o Covid. E aí a escola dele Até eles acabou. indicaram um centro para levar Sim, tudo, só naquela que semana nós marcamos no centro na quarta-feira, na terça-feira foi fechou fechado, deu tudo. lockdown. Meu E aí Deus. fechou 100% e veio o Covid e houve uma outra situação e nós fomos para a Inglaterra. Nesse tempo de Covid, como o nosso trabalho é importe, export, importação, exportação, E logística, e então, logística, era um era um, trabalho desnecessário. era um trabalho de necessidade, então ele pôde ir para a escola. E aí o que que nós fizemos? Vamos tentar colocar ele na escola, porque os médicos já tinham falado, ele precisa de uma escola para ele interagir com outras crianças, porque as únicas pessoas que ele tem para brincar
é tu e o teu marido. Então ele precisa de criança. E foi o que a gente fez. E aí na Inglaterra ele foi com... Tivemos o mesmo problema Tivemos o também. mesmo problema. O primeiro foi que eles começaram a chamar ele pelo nome errado, que na Inglaterra a pronúncia de Milan é Milan. E aí eles achavam, a professora falou, olha, ele não entende o que a gente fala. Aí eu olhei assim, ele não entende, a gente chama ele não olha. Eu disse, não, mas vocês têm que ver o que que tá de errado, que ele não tá olhando. E naquela hora eu escutei ela chamando ele, quando ela chamou Milan e ele não deu bola, eu falei, mas é porque o nome dele não é esse, é Milan. Aí ela pegou Milan, ele na hora olhou pra ela. Aí ela, me desculpa, o problema não tava com ele, o problema tava com a gente, que tava chamando ele pelo nome errado. E aí foi quando houve uma outra situação, ele queria se expressar e o menino não entendeu ele. E ele não entendeu o menino. E aí acabou que ele empurrou o menino de uma forma que ele queria explicar o que que era. E também acabou machucando a criança também. Mas aí veio a professora, a diretora, e conversou com a gente. Mas foi assim um doce. Ele falou: se você tiver interesse, nós queremos uma fonoaudióloga. Eu falei: eu estou procurando uma fonoaudióloga, eu realmente quero. Ela falou: vai fazer bem para ele vai conseguir se expressar e conversar com os amigos. E foi tudo bem. Aí ele começou a escola, ele teve uma escola que era com muitas crianças, por sinal, era uma escola muito boa. E Deus enviou mais uma professora que sempre cuidou dele, sempre vinha e me falava, olha, ele progrediu assim, ele pintou dessa forma, ou ele fez essa... Ela sempre tentava fazer reuniões para explicar que ele estava melhorando. E aí foi passando e Deus enviou a gente aqui para a Itália. E eu falei, eu já tinha andado em todos os países que nós sabíamos, inclusive o Brasil, para ter um diagnóstico e nós não tínhamos. E foi quando a gente chegou na Itália e eu falei para Deus, eu disse, Senhor, eu preciso saber. Eu preciso de um diagnóstico, eu preciso saber para onde que eu tenho que ir. Porque quando o Milan chegou aqui, o estresse foi tão alto para ele que ele não dormia mais. Ele passava a noite acordado. Então ele dormia 10 horas, 2 da manhã ele estava acordado, ele não dormia mais. Então ele estava extremamente agitado. Ele não dormia a noite toda, ele ficava andando pela casa. E aí eu ficava com ele, ou eu sentava com ele, e eu passava a noite toda chorando com ele e orando para Deus, para que Deus me direcionasse no que eu tinha que fazer. E foi quando, graças a Deus, com 5 anos, depois de 5 anos, a gente teve o diagnóstico dele. Doeu, dói quando a gente fala, mas foi um alívio. Ao mesmo tempo que a gente sabia o que que era, mas quando o médico olha para ti e diz, o teu filho é assim, tu vai ter que agora tu vai ter que iniciar com esse tratamento, tu vai ter que mudar algumas coisas e é assim que vai funcionar. E tudo bem, a gente iniciou com 2 horas de psicomotor em português também? Psicomotora, 2 horas de Psicomotora, psicomotora e logo 3 horas de fonoaudióloga. fonoaudióloga, isso, eu já ia falar em italiano o que que era. E nós iniciamos, só que para ele era extremamente estressante. Extremamente estressante. Ele não gostava. Criança, 3 horas, né, ali. Ele chegava, ele chorava porque ele não queria. E a gente tinha que subir a escada conversando com ele. Às vezes chegava no lugar. E Era uma terapia antes de começar a terapia. isso, principalmente pra gente. E aí o tempo foi passando e assim, não foi o acaso, foi Deus, as minhas orações para Deus, assim, Senhor, eu preciso de algo que ajude ele. Eu não tô vendo mudança. Eu não tô ainda conseguindo ver Pelo mudança. contrário, muitas vezes ele estava regredindo. Ele estava ainda. regredindo porque ele não estava aceitando o tratamento como era. E aí, teve um dia que nós fomos para chegar ao diagnóstico final mesmo. Foram 6 meses? Não, terapia pro diagnóstico levou 1 ano. Não. Que ele teve a folha 100%. Foram 6 meses. Foram Porque eles 6. aceleraram. Não, acelerar, mas na verdade é um processo de 2 anos. Sim. Que daí conseguimos fazer 6 meses de terapia mais 6 meses de diagnóstico. Foram 6 mais 6. No caso, a gente não teve as férias de verão, que são as férias de agora. Nós fomos direto para isso e nós não tínhamos tanto recurso, mas Deus sempre nos sustentou e a gente conseguiu fazer esse diagnóstico depois de muita luta. Até porque se dependesse do estado, o estado dá um diagnóstico após 6 ou 7 anos, né? Só que daí já é muito tarde. E foi aí que a gente... Depois de 7 anos, então.
Sim. É tarde, E teoricamente. aí foi quando eu disse, eu usava um pouco o Instagram, não usava muito. E eu passando no meu celular, eu encontrei um médico que ele se chama Thiago Castro. Ele é do Brasil, de Santa Catarina. Não é do E Paraná, ele? São- não, ele é da fronteira de. Ah, Santa Catarina do Paraná, da fronteira. Isso, Sim. é. Eu não sei, eu não lembro agora o nome, mas é onde tem aquelas cachoeiras. Não, lá é Foz do tá Iguaçu. perto. Foz Ah, do sim, Iguaçu, sim. é Foz Paraná? do Iguaçu. É Paraná. É Pronto, Paraná. Paraná, pronto. Ele é do Paraná. E eu comecei a acompanhar ele. Eu vi que ele tinha um filho que também foi diagnosticado com 5 anos depois de muito tempo, e ele é pediatra. E ele foi falando sobre a demora que as pessoas têm pro diagnóstico para iniciar o tratamento. E aí foi quando eu fui ver que o filho dele era o suporte 3 e o filho dele não comia nada, ele não andava descalço, ele não fazia. O Milan não era assim. O Hum, Milan não tinha problema em andar descalço. O Milan não tinha problema em comer. Determinadas comidas ele Ele tinha. era bem Ele seletivo era com a comida. seletivo, mas ele comia. Ele sim. conseguia comer. E aí ele começou a falar da terapia ABA. Eu disse, o que que é a terapia ABA? E aí eu comecei a pesquisar, e aí, enquanto eles dormiam, que aí que veio a situação. Um dos médicos eu disse, ele não dorme, eu não sei o que que eu faço. Aí ele falou, olha, aqui na Itália a gente não dá remédio para criança, porque o que a gente lia na internet era só isso, que criança só dorme com remédio. Criança autista só dormia com remédio. Aí eu disse, meu Deus, eu não quero que ele seja uma criança que seja dependente de um remédio pro resto Até da vida. porque eu trabalhei com as empresas farmacêuticas por muitos anos, principalmente na Alemanha. Os nossos principais clientes eram a linha farmacêutica. Então, Uhum. assim, eu tinha bastante envolvimento na indústria E farmacêutica. sabia como funcionava. E eu vou ser bem sério, eu sou, claro, tem determinadas coisas que precisa levar para a linha farmacêutica, Sim, mas eu sou contra a linha farmacêutica, porque Uhum. eu sei o que envolve por trás da linha farmacêutica. Na verdade, eles não mas querem curar, eles querem ganhar dinheiro em cima da doença, sim, numa grande maioria da situação. o nosso problema é que a gente não queria que o nosso filho, todas as pessoas que passavam diziam, ah, ele é muito imperativo, vocês têm que dar alguma coisa para ele se acalmar. E eu falava para Deus, eu não vou dar algo para o meu filho vegetar. Eu quero que ele seja independente, eu quero que ele possa brincar, eu quero amigos na vida dele. Eu orei por anos para que ele tivesse amigos na vida dele. E aí o médico falou assim: olha, eu vou te dar uma opção. Aqui na Itália tem melatonina, ela é natural. Aqui os pais dão para as crianças, não é porque a criança tá no TEA. É só porque tem determinadas crianças que têm alguma dificuldade e é só o tempo para elas pegar no sono. Tentei o primeiro dia, aí foi indo, ele despertou à noite, foi indo, e com medida. Até porque como se é um óleo natural, né? Sim, Não é aqui é químico. dado como. Demora, o efeito não é tão. Sim. Sim, e aqui foi dado como uma vitamina. Aí eu disse: tudo bem, eu vou tentar ir no nome de Jesus, vai dar certo, Deus vai trabalhar. E deu certo, graças a Deus. O Milan não são todos os dias que ele precisa. Se deixar, ele dorme. O Milan dorme tranquilamente sozinho, sem precisar de melatonina. Quando é necessário, a gente dá por conta dele conseguir dormir um pouco mais cedo, porque a gente entendeu que ele precisava de pelo menos 10 horas de sono. E o que ele tinha eram no máximo 7 horas de sono, quando tinha. E quando a gente iniciou com as 10 horas de sono, que foi quando a gente entrou com a melatonina, foi quando o Milan começou a se desenvolver, ele começou a se acalmar. Não era o remédio que acalmava, era o sono que ele precisava descansar, porque tinha o que a gente chama de energia reversa, quando a criança já não tem mais força, ela tem a energia reversa, é aquilo ali que deixa a criança, como a gente pode dizer, descontrolada. Que aí Uhum. ele não sabe o que ele faz, porque ele pegava uma coisa, ele ia brincar, ele não conseguia parar e fazer uma coisa só. Ele tinha que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E aí, graças a Deus, hoje o Milan, ele dorme muito bem, 8 horas ele tá na cama, ele e todos os três, na verdade, eles dormem mais cedo. E aí, quando a gente chegou aqui na Itália, nós queríamos colocar ele numa escola britânica, que como nós já vínhamos da Inglaterra, e Deus não permitiu. E eu fiquei muito, muito chateada com Deus e falei, o porquê? Eu disse, mas por que que ele não vai? Por que que agora eu não vou conseguir?
Aí teve uma outra situação de uma escola que eles falaram, e a gente falou, olha, o meu filho, ele acontece isso com ele vai iniciar a escola. E aí, quando a gente falou isso, a escola falou, não, tudo bem, nós não temos problema nenhum, só que todo o que ele vier a precisar, uma professora ou algo assim, vai sair do bolso de vocês. O nosso, quanto que era mensal? Acho que era, Ela tive falando valores que sim, supostamente sairia, não teria condições mesmo de pagar, tinha que ser sim, uma família de fato multimilionária para sim. pagar isso. Ai, Se falava em cifras até 30 mil euros por mês. mensal. E foi então que o João, guiado pelo Espírito Santo, encontrou uma escola que é uma escola suíça, que é uma escola que é onde hoje os dois estudam, né? E quando ele veio com essa opção dessa escola, eu fiquei apavorada. Eu disse, meu Deus, agora ele vai voltar de novo pro alemão, agora que ele tá entendendo o inglês. Então a gente tinha parado de falar alemão em casa para que ele começasse a entender melhor um idioma. A gente queria que ele entendesse um idioma primeiro, que ele conseguisse falar um idioma. Aí eu disse, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora. Vai começar tudo de novo, nós vamos ter que adaptar ele tudo de novo, como será que vai ser? E foi quando ele iniciou a escola dele. Quando ele iniciou a escola já sabia o que ia chegar para eles. Pronto. Eles já estavam cientes de como seria. Então, eles tinham flexibilidade de horários que ele precisava sair para terapia, para ele fazer tudo quanto é coisa que ele precisava fazer. E aquele primeiro ano, Deus colocou uma professora alemã, que por sinal é só Deus para usar. O jeito dela, a forma dela, a filha dela é psicóloga e a filha dela fez um TCC, é um TCC que se fala? No final, um TCC sobre, é porque eu tava pensando já em outro idioma. É um TCC sobre autismo e foi ela que ajudou a mãe dela a ajudar o Milan a estar sempre à frente dele, porque ele estava iniciando as terapias. E aí passou esse ano, e quando a gente começou, quando acabou o ano letivo, que acaba sempre em julho, eu disse, Senhor, tu vai ter que me direcionar, eu vou ter que encontrar essa terapiaba. Eu vou encontrar. E aí eu entrei num propósito com Deus, eu fiz uma oração, eu escrevi uma carta para Deus de dezembro para janeiro, e eu disse para Deus que ele ia encontrar as pessoas que eram para mim começar a iniciar a terapia com Mila. Porque eu comecei em casa, eu acompanhei esse médico, e eu comprei todos os cursos dele. Nós acabamos se formando para ajudar Sim, ele, né? eu comecei a. Nós Enquanto ele estudamos e se dormia, formamos para isso. eu ia assistindo os cursos. E como ele estava trabalhando, eu dizia as coisas práticas. João, é dessa forma. E eu ia anotando no caderno. É dessa forma que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar o que a gente está Até fazendo. porque chegou um ponto que nós já fomos em tantos médicos na Europa e no Brasil, nós já tínhamos investido tudo aquilo que tinha e não tinha. Chegou uma hora que os médicos davam solução, remédio. Remédio. E era o que a gente Remédio. não queria. E assim, ó, eu até tenho um remédio que uso no Brasil, que eu não vou citar nomes aqui para essa situação, que eu ajudei a fazer algumas licenças para esse remédio um cliente nosso do Brasil, e eu conversei com muitos químicos dessa indústria farmacêutica sobre esse remédio, e eles me disseram, o pessoal é louco desse remédio para uma criança autista porque ele dá mais retardo mental. Ou Então, seja, eles assim, queriam deixar as crianças o que lesadas. acontece? A criança, ela já tem uma certa dificuldade, ela já tem uns... Peço desculpa pela palavra, mas a medicina fala um determinado retardo mental, né? É uma dificuldade mental para determinadas coisas. Então, como eu vou dar um medicamento, até que pode ser ou não ser, algumas composições um pouco mais natural, outras menos, se ela provoca um retardo mental. Então, é um pouco contraditório. No caso, ela é só um calmante. Ela calma a criança por um determinado tempo, mas ela não resolve o problema. Então é muito fácil eu dar remédio para o meu filho, deixar o meu filho num canto de um sofá, ele vai lá ficar quietinho e eu ter a minha vida, como muitas pessoas às vezes dão só para ficar no celular, ficar tendo entre aspas, um conforto, e o problema vai crescendo dentro da criança. E a criança não consegue ser uma criança independente. Então, o que nós resolvemos? Vamos fazer alguma coisa para resolver o problema. E foi Não quando... vamos jogar o problema para E frente. foi quando eu achei um instituto. Ele é um instituto pequeno. E que eles aplicavam a terapia. E quando nós chegamos, nós ligamos um dia
E no dia seguinte elas falaram conosco de Fomos manhã, até descobrir que era até próximo da nossa próximo, casa e a ainda. gente não sabia. Uau! E foi quando ela falou assim: vocês têm tempo amanhã? A gente, sim. A gente tem tempo agora, se tu quiser. Ela, não, agora eu não consigo, eu tô atendendo. Mas amanhã, aí passou o endereço e nós Ainda foi um fomos. sábado ainda. Foi um sábado de manhã. Quando nós chegamos, a primeira coisa veio a neurologista e a terapeuta, né? Quando ela chegou, as duas chegaram, elas olharam e perguntaram: como é que vocês encontraram? Eu falei: bom, foi pela internet. Vocês sabem o que é terapia ABA? Aí, no início, eu não sabia falar bem o italiano. Aí eu olhei para ela e eu Daí eu disse: tentei traduzir da melhor foi forma. tentando traduzir. Aí eu ia falando devagar e o João ia tentando traduzir. E aí ela chegou e disse assim: mas como é que tu iniciou com isso? Aí eu fui falando como é que eu fazia. Aí ela falou: então, tu não é um daqueles pais que estão simplesmente tentando achar alguém para fazer a terapia com o filho e querem fazer uma outra coisa e tem que achar alguém para estar com eles. Aí eu disse: não, eu quero ser essa pessoa. Eu quero Já ser. estava sendo essa Eu pessoa, disse, na mas eu verdade, quero né? ter as instruções a mais que vocês têm, mas eu quero ser essa pessoa. Eu quero fazer as coisas com ele como se eu estivesse fazendo uma brincadeira com ele. E foi Uhum. assim que a gente iniciou. E a gente iniciou realmente com brincadeiras. O tratamento dele é com brincadeira. São coisas assim que a gente faz. E o nosso outro filho, ele acaba entrando nessa brincadeira junto, porque a gente vai Ficou um ensinando, jogo em família, na fica um jogo verdade, né? família. Então tudo vai dando certo. E aí nós iniciamos em janeiro e nós tentamos um outro espaço que tinha, que ele não deu muito certo e nem deu muito certo com a escola. E aí agora esse último ano letivo nós entramos com a terapeuta que vem em casa, porque é tudo feito em casa. O Uhum. Mila, a única coisa que ele faz fora se chama a fonoaudióloga, só. Tá. Só isso que ele faz. A terapia dele mesmo, de tanto de socialização quanto motora, qualquer coisa que ele faça, é tudo dentro de casa e sou eu que faço. Uhum. Então, é tudo feito por nós e ela agora vem, porque é férias e a gente quer melhorar agora a escrita dele e a leitura dele. Tanto porque ele lê melhor o alemão, só que a gente quer que ele leia também o italiano. Porque, na verdade, ele aprendeu a ler com a minha irmã no Brasil. Então, ele aprendeu a ler o português. Foi a primeira coisa que ele aprendeu a ler. Então, a gente está tentando melhorar o italiano, porque, querendo ou não, nós estamos na Itália. Então, ela veio quando? Segunda-feira. Não, Terça? foi na sexta-feira. Era terça-feira, você remarcou para sexta. Isso, ela veio. Sim, ela veio na sexta-feira. E veio ela e a professora do Mila. A professora do Mila foi uma enviada de Deus. Era uma pessoa que eu achei que não iria dar certo. E Deus falou pra mim que era pra mim acalmar o meu coração, que ele ia cuidar dela. Sim. E ela é uma pessoa assim que eu não sei, não tenho nem palavras para dizer o que ela faz e como ela adaptou a escola inteira, a turma inteira dele, para que o que é feito com ele fosse feito com todos, para ele não se sentir diferente. Legal. Então hoje a escola é adaptada de acordo com o Milan. Não é o Milan que é adaptado com a escola, é a escola que é adaptada ao Milan. Então, assim, E daí também foi descoberto o quanto de criança, a quantidade de crianças que precisava tinha que precisavam e também. os pais não aceitavam. Na sala do Mila tinha três que Então, estavam com o mesmo problema, passando pela mesma situação. e os pais não tinham. É porque E a assim, escola começou a fazer terapia com as crianças para ajudar as crianças. E as crianças já estão tendo resultados bem positivos dentro de casa, sim. porque a terapia, como muitos mais falam, tem que ter 30, 40 horas semanais, sim, correto, mas não é dentro de uma clínica. As 30, 40 horas semanais é dentro de casa, é dentro da escola, é na rua, É em é o coisas cotidiano. pequenas, é em coisas pequenas, porque a terapia ela inicia desde o fato de tu dizer, Mila, faz um favor para mamãe, pega um prato, coloca os talheres, coloca o copo, é uma sequência de coisas que ele tem que fazer e ele tem que fazer naquela hora para ele entender como é. Então é uma coisa natural. Tu não precisa levar ele para um lugar para ele entender o que ele está fazendo. Então, a escola dele foi toda adaptada
E hoje E ele é um dos melhores alunos da escola também, né? Ele entra como um dos melhores alunos da escola. então, assim, o Milan hoje foi trocado o diretor da escola, o diretor ele saiu por uma outra situação e ele falou que o Milan mudou a escola. Hoje a escola dele é uma escola inclusiva. É uma das mais inclusivas do norte do país hoje. E por conta do Milan. E hoje eu posso dizer que depois de muitos anos, faz o que, um mês que a gente fez a festa do pijama? Sim, é Fez um mais ou menos mês. um mês, é. Desde o primeiro, a gente convidou a primeira vez um amiguinho do Milan para vir aqui em casa para saber como seria. E Uhum. foi a primeira vez, porque ele nunca tinha sido convidado para ir para casa de ninguém. Então a gente tentou. Nós não, porque eu tinha sempre um bloqueio. Foi o João que convidou sem me avisar. Eu tinha acabado de ganhar a Chloe, foi o ano passado. Tinha acabado de ganhar a Chloe quando eu tava com 10 dias. Não tinha 2 semanas Não, não ainda. tinha, porque a Não tua mãe não tinha tinha, vindo ainda sim. aqui. Não tinha 10 dias. Aí ele só olhou pra mim e disse: Olha, hoje a mãe do amiguinho tal vai vir aqui. Aí eu, hã? Ela vai vir aqui. Aí eu, meu É Deus. porque são bloqueios que vai gerando na vida, mas alguém tem que Alguém tem que desbloquear. fazer. Sim. De Alguém um tem que lado ou de mexer para outro, alguém vai desbloquear. ter que fazer alguma coisa. E aí foi quando veio o menino e foi assim. Eles brincaram, a princípio ele ficou meio assim, super agitado, porque ele não esperava que ia vir um amiguinho. E ele Aham. ficou ao mesmo tempo assim, ele ficou empolgado e assim, animado, 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 animado. E aí depois a gente foi entender que a gente tem que ser previsível com ele, a gente tem que avisar ele. Milan, tal coisa vai acontecer. Vai vir tal pessoa que a gente não pode deixar para ser uma surpresa. Vai acontecer. Porque há situações que acontece um imprevisto e às vezes ele pode ter um bloqueio e a gente tem que dar uma saída para aquele bloqueio dele. Tá. De às vezes alguma situação não dá errado. Então tudo isso a gente trabalha com ele. E aí Legal. foi quando nós fomos como é que fala invitado? Convidados. Convidados para ir na casa desse menino. E Que assim, legal. sim, e foi a melhor coisa que a gente fez. E aí passou, a gente convidou outros amigos e em todos os lugares, todas as escolas que o Milan teve, Deus sempre colocou um amigo de Deus do lado dele para cuidar dele. Sempre. Ele sempre teve uma pessoa do lado dele. Desde a Inglaterra tinha uma menina que ela era mais novinha que ele, só que ela era nossa vizinha e ela cuidava do Milan, então ela contava pra gente. Ela Uhum. dizia: Tia Fran, hoje os meninos não queriam brincar com o Mila, mas o Mila, ele é o meu amigo e ele é só meu amigo. Então eu brinquei com ele, todos eles diziam que não era para brincar com o Mila, eles empurraram o Mila, eles fizeram tal coisa, então a gente sofria, mas a gente tinha Uhum. alguém para saber o que estava Sim. acontecendo. E aí, quando esse ano, a gente ouviu até uma situação, a gente riu, porque foi engraçado, mas na hora doeu, mas a gente riu da situação. É que tem um menino que é um anjo de Deus. O menino é um anjo de Deus. Eu tenho um amor por ele que eu sempre falo pro João. Ele veio aqui em casa, inclusive. Veio aqui em casa, feliz da vida. O Milan sempre pedia para ele vir aqui. Sempre pedia, todo dia. Mamãe pede para ele vir aqui, liga pra mamãe dele. E aí eu escrevi, a mãe dele deu um dia certo e ela conseguiu trazer ele. Depois desse dia, ele falou para a escola inteira, porque é muito legal ir na casa do Mila, a gente pode fazer tal coisa, tal coisa, e todo mundo quis vir na casa do Mila. Então, quando eu chegava na escola para buscar, eles falavam assim: o tal pessoa, tal menino, ele falou que a escola, que brincar na casa do Mila é muito legal. Eu também posso ir? Aí o outro, eu também posso? Ah, eu também queria ir, eu também queria ir. E aí eu olhava pro João, e o João assim, olhava para mim e dizia assim: tá Olha, vendo, tá vendo a resposta de Deus? Deus é bom, E né? aí foi tão maravilhoso, Deus é tão bom que a gente pede uma coisa para Deus e Deus é tão maravilhoso que há um mês atrás a gente, porque tinha uma situação de dormir na escola. E o ano passado eu disse que não, eu nem testei a possibilidade. Só que esse ano ele veio falando: Mamãe, vai ter festa do pijama na escola, eu vou dormir na escola e todos os amiguinhos vão dormir, menos tal amiguinho, mas o Milan vai dormir. Eu vou dormir, eu tenho que levar o meu colchão, tenho que levar. Ele deu detalhes em tudo, porque o Milan é detalhista. Eu tenho que levar tal coisa. O papai não vai. Papai, tu vai ir junto? Aí o João, não, eu não vou. Aí eu disse, meu Deus, agora o que que eu vou fazer da minha vida? O Milan quer dormir na escola? O que que eu vou fazer? Porque ele nunca dormiu na casa de ninguém.
Uhum. Aí nisso veio a professora, veio a terapeuta aqui em casa, a gente conversou. Aí ela falou: Olha, eu sei que tu é mãe. Ela assim, eu não sou mãe, mas eu sei. Ela assim, tu não quer tentar, pelo menos, leva ele então no horário que ele vai estar, para depois ele sair. Então ele faz as brincadeiras, depois ele vai embora e de manhã ele vem para tomar café com os outros amigos. Tudo bem? Eu disse, então tá ótimo, pronto, tô em paz. O que aconteceu? O Milan, num dia antes, ele falou: O Milan, eu? Eu não vou voltar para casa. Eu vou dormir na escola. Eu tenho que preparar tudo. Ele disse, a Micaela, não posso falar o nome, a professora já falou que eu tenho que levar tal coisa, porque aí ela falava para todos, então ele estava Lógico. dizendo que queria também. Eu disse, meu Deus. Aí ela ligou para mim, ela me ligou na noite anterior à noite, conversou comigo. Assim, nós estamos na Europa, nós não estamos no Brasil. No Brasil, as pessoas têm um pouco mais de amor pela profissão. E aqui tu vê que é um trabalhar de Deus. Não que as pessoas não tenham amor, só que eles não fazem esse tipo de coisa, de ligar para os Não é pais. normal. Eu sou a única mãe que tem o telefone da professora. Ninguém mais tem. Então, é uma coisa diferente. Todas as vezes que a gente pensava em desistir, a gente recebia um vídeo dele fazendo alguma coisa na escola. Então, a gente dizia, obrigado, Senhor. Tu estás trabalhando, então o Senhor vai dar condições para a gente ir para frente. O Senhor vai dar condições. E aí, nesse dia da festa do pijama, foi muito engraçado. Ela disse: Tudo bem, se vocês quiserem, se vocês aceitarem, nós vamos tentar fazer da melhor forma possível para ele participar. E aí eu disse: Então tá, então nós vamos colocar para frente, porque a minha preocupação é que talvez ele não conseguisse dormir por estar muito animado, por conta das crianças, tá todo mundo junto. O que não aconteceu, porque ele foi um dos primeiros a dormir, de tão cansado que ele estava. Só que teve uma situação. Ela falou, Eu olha, tive que dormir na biblioteca da ele teve escola. que dormir na biblioteca escondido. Aí ele se escondeu na biblioteca, porque ela disse assim, tu vai estar lá embaixo. Ele chegou, era 11 e pouca da noite, as crianças já estavam todas dormindo. Ela falou, tu vai lá para baixo e tu não sai. Tu não vai sair para ele não saber e nem ninguém saber que tu tá aqui. Pronto, ele levou o computador para poder trabalhar, se pressasse. E era o quê? 6 horas da manhã? 6 e pouco foi quando tu saiu Não, de era lá? antes das 6, era 5h50, 5h45. Pronto, as crianças levantaram esse horário e ele levantou depois. O Milo nem levantou junto com as outras crianças. Aí ele mandou a foto dizendo, acordamos. Aí o Milo olhou pra ele e disse, papai, o que tu tá Eu fazendo falei, vim aqui? tomar café Aí ele contigo. disse, eu vim tomar café contigo. Boa. Aí ele olhou, nossa. Aí as crianças assim, nossa, o pai do Mila veio tomar café com o Mila, que legal. E eles rindo, né, sabendo que o pai do Mila tinha passado a noite lá. Resumindo, foi a melhor coisa que a gente fez. Legal, né? Ele contou aquilo o mês inteiro. E aí, antes eu já tinha criado uma ideia. Eu disse: se não der certo pro Mila, nós vamos fazer uma festa do pijama. E aí eu inventei a festa do pijama. Como nós temos a possibilidade de fazer algo aqui no andar de cima no nosso apartamento, nós fizemos uma festa do pijama. E nós convidamos 6 amigos. A mãe não. Um menino está na mesma situação do Mila. Então Tá. a mãe ainda precisa de um trabalhar de Deus Porque, na para ter um verdade, pouco vamos de ser bem sinceros, o confiança. primeiro passo nessa situação é aceitar. É aceitar. Não tem como eu ajudar alguém que tem uma determinada situação se eu não aceito a situação. O que é Não, bem difícil. a situação não é aceitar e deixar, é aceitar e abraçar a situação. Sim. Essa é a maioria dos problemas, das dificuldades das famílias que passam por isso, é aceitar. Segundo ponto, é a família. Às vezes, quem te faz bloqueio é a própria família. Sim. Nós tivemos bastante problema na nossa família. Ah, não, vocês vão gastar dinheiro com isso. Ah, não, vocês isso. Ou, teu filho é doente, o teu filho é isso. Nós passamos por muito disso. Mas também tivemos muitas pessoas, inclusive, tu me fez lembrar de uma situação que me chamou muita atenção. É que eu colocava o Milan numa bolha. E eu dizia, Como se estivesse numa bolha, como literalmente. se alguém tocasse e Se ele quebrasse pudesse ele. quebrar. E aí, um dia, eu conversando com a minha irmã, eu tenho 4 irmãs, mas tem 2 que têm grande papel. Uma que ela é pedagoga e a outra não é pedagoga. E aí, essa que não é pedagoga conversou assim comigo. Eu disse, tal coisa aconteceu. E eu comecei a chorar. Eu não porque determinadas coisas eu não queria ligar para contar para alguém, mas eu também estava precisando de ajuda. E aí eu comecei a chorar e ela olhou para mim e ela é uma pessoa que chora com muita facilidade.
Ela olha um chorando, ela chora. E naquele dia ela não chorou. E ela olhou pra mim e falou assim: tu tem que parar de botar limitação pra ele. Porque, primeiro, o teu filho não é uma criança doente. Segundo, a limitação tá na tua cabeça. E terceiro, ele é uma criança 100% autônoma. Tu tem que deixar ele fazer as coisas. Quando ela falou aquilo, eu falei pra Deus. Eu sabia, porque eu pedi pra Deus para que Deus falasse comigo e Deus usou a minha irmã pra falar comigo. E eu falei: Amém. Hoje eu não boto limitação pro Milan. O Milan, eu falei pro João, eu disse, ele vai andar de kart sozinho. O Milan vai fazer, se ele quiser esquiar sozinho, ele vai. O que ele quiser fazer, o que ele tiver vontade de fazer e nós pudermos dar condições para ele fazer, ele vai fazer. Eu não vou limitar ele, porque graças a Deus tem alguns níveis de autismo que são um pouco mais Com elevados. epilepsia, daí Sim, já mas necessita o de caso do algo. Milan, a dificuldade dele era a socialização, a parte verbal dele, algumas dificuldades. Ele Que é ainda, 90% dos casos dos autistas, sim, né? no caso, ele fala, ele conversa com a gente, só que pessoas estranhas, o Milan não tem. É assim, são pessoas e pessoas. Porque o Milan, ele tem uma. Como é que eu posso dizer? Ele sente coisa diferente das outras pessoas. Ele sabe quem é bom e quem não é bom. Tivesse uma sensibilidade, né? Ele é mais sensível. Exatamente. E É eu uma acho das qualidades do autismo, do autista, isso É também, dom tá? de Deus, a né? criança já É. tem essa. Né, eles já são muito afetivos, digamos, mas são muito sinceros também. Então, eu Sim, acho que o o autismo Mila é tem, demais. né, essa sensibilidade mais aflorada, né? Eu queria até aproveitar e falar um pouco com vocês sobre isso, assim, porque eu falo que tudo na nossa vida, a gente, como ser humano, a gente, né, casa, né, tem os sonhos padrões, que, né, tudo Sim, casar, ter filhos e tudo mais. E eu digo que é difícil quando muitas coisas saem da nossa alçada, né? A gente sim, sai do controle nosso, né? sim. O quanto isso muitas vezes em nós é frustrante, né? Porque a gente idealiza, ainda mais como filhos, que seja tudo perfeito, melhor. Principalmente quando é o primogênito, É né? isso que eu ia te falar isso. Então, assim, você falou pra mim, né, o quanto é difícil. Então, eu queria que vocês falassem pra mim sobre isso mesmo, assim. É, como foi lidar com essa frustração? Porque não deixa de ser, a gente ama, independente, eu acho que filho a gente vai amar de qualquer jeito, independente de qual, se vier, qual tipo de enfermidade, ou seja lá o que for. Mas, humanamente, a gente, como, por mais que a gente sabe que nós servimos a um Deus que é fiel em todo o tempo, né? Comecei falando sobre, né? Nós temos o Senhor como nosso pastor e de nada a gente vai ter falta. Mas humanamente a gente tem as nossas frustrações, nossos questionamentos, né? Onde falhamos, o porquê que isso vem a acontecer. Então, no primeiro momento, que lógico demorou um pouco o diagnóstico, mas assim, como foi lidar com isso, né? E um com o outro, um alimentando o outro como marido e mulher, de tentar ajudar também. Olha, não é por aí, fortalecer um ao outro, né? Então, eu acho que eu queria que vocês falassem isso para essas famílias. Que você falou, a pessoa não quer aceitar. Mas às vezes é difícil mesmo, né? É muito difícil. Eu ter que assumir isso dentro da minha casa, porque a gente quer uma casa perfeita, a gente quer uma família perfeita, a gente quer tudo perfeito, né? Que infelizmente acontece muita comparação. E às vezes a comparação tá dentro da tua família. Às vezes alguém olha pra ti e diz assim: olha, o meu filho tá falando. Ah, o meu filho, ele tá comendo alguma coisa, ou ele tá fazendo alguma coisa diferente, e às vezes tu vê que o teu não tá acompanhando aquilo. Então é só Deus mesmo para dar força pra gente ter o direcionamento e a gente conversar muito, porque foi bem difícil pra gente aceitar. É difícil, às vezes, a gente, como é que eu posso dizer, passar por situações e às vezes tu expor a situação e às vezes um pai ou uma mãe diz assim: ah, sai de perto, que ó. Algo desse tipo, porque já Isso aconteceu muitas aconteceu vezes. muitas vezes de pessoas próximas, né? Chegar perto do nosso filho, eles falar alguma coisa, nosso filho ficar assim, eles, não dá bola, ele não entende mesmo. Assim, Tratar como se fosse uma criança doente, mas aquilo que nós sempre falamos, autismo não é doença. Autismo são algumas dificuldades, como qualquer um tem, só que num cotidiano eles sim, têm um pouco mais elevado, né? Uma dificuldade no cotidiano. Exemplo, botar uma toalha numa mesa, por exemplo, arrumar uma mesa,
são características normais que um autismo tem dificuldade de fazer, mas é uma coisa lógica para quem não tem. São algumas coisas que são lógicas, né? Mas, assim, às vezes a gente fala de dificuldade de coisas lógicas, mas tem outras coisas que para outras crianças é tão difícil. Que Para ele é para um tão autista é tão fácil. fácil. E a gente fica olhando e digo, meu Deus, ele já fez isso. Foi como quando ele começou a andar. Ele andou com 9 meses. Cedo. Com 10 anos, 10 meses ele corria. Então, o Mateu, que é o meu filho, nós não gostamos de comparar. A gente nunca compara eles, mas eu só tô Sim, mostrando. O Mateu andou com 1 ano e 3 meses. você vê. Então, só que ele falou com 6 meses. O Mateu com 6 começava, pá. E hoje ele fala muito. E o Mateu, ele veio para ser uma figura de amigo do Milan. Ele, ele tem o Milan como um ícone para ele. E O deve mais, o mais, o mais novo tem proteger, ele sim, protege, proteger ou não. Muito. muito, até em situações de a gente, porque nós tratamos eles da mesma forma, igual. Se é para chamar atenção, a gente chama a atenção dos dois da mesma forma. Não tem essa, porque o Milan. Ah, não. Se fez alguma coisa errada, sabe que estava errado, a gente vai falar, Mila, tal coisa tá errada, não faça isso, Mateus, não faça isso. E teve um dia que eu já estava um pouco estressada e eu falei várias vezes, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. E eles têm essa característica de ser teimosos. Uhum. E aí eu chamei a atenção e disse, não faz isso. O Mateus estava do lado, eu fiz errado, eu nunca mais fiz isso. Ele olhou para mim, ele chorou sem entender. Ele olhou e disse assim, porque o Milan chorou e o Milan é muito difícil de chorar. Ele olhou, não pode brigar com o Mimi, papai. Ele tá chorando. E eu fiquei assim, em choque, porque eu não tava entendendo. Aí eu disse, meu Deus, a forma dele e o mesmo com o Mateu. Se a gente chama a atenção do Mateu de uma forma diferente, o Milan também fala, não pode fazer assim. Não pode, eles têm essa de cuidar um do outro Autoridade. e graças a Deus que é assim. Então, a primeira coisa que todos precisam para que eles venham a ser ajudados é aceitar. Não é nada fácil. Não é fácil porque tu espera por uma coisa, é uma coisa diferente. Tu acha que vai agir de uma forma, é de outra. Fora as coisas pequenas que a gente passou, caso de a gente não saber o que era, às vezes ele queria ficar no parque, a gente tinha que sair, tinha um parque na frente de casa. Ele passava por aquele parque, se a gente não parasse naquele parque, ele chegava em casa, quando tu fechava a porta de casa, ele trancava a respiração e ele quase desmaiava na porta. Meu E a Deus. gente não entendia. A gente não entendia. Eu dizia, meu Deus, o que que é isso? O que que acontece? E aí a gente ficava desesperado. E aí ia no médico, isso aí é birra da criança, ele tá fazendo birra, não é nada demais, tal, tal, tal. E foi tantas coisas assim que a gente foi entendendo. E aí eu fui pesquisar. Vou pesquisar, vou saber o que que é. E, claro, nem tudo vai ter na internet, mas Deus direciona a gente. E hoje o Milan é uma criança que a gente fez a festa do pijama, foi um sucesso e todas as crianças querem vir aqui. E hoje o Milan tem amigos que ligam, que perguntam por ele, que querem estar perto dele. Então, isso é um milagre de Deus para a nossa vida. Isso é a resposta das nossas orações. E se a gente tivesse que escolher todos os nossos filhos, a gente escolheria sempre eles, indiferente do que é, ou a limitação de um ou a limitação do outro, mas a gente sempre escolheria o Milan, o Mateu e a Chloe para ser os nossos filhos. Então, assim, no Amém. início não é fácil. Se alguém dizer é fácil, não, não é fácil. Entre casais também não é Não é fácil. fácil, mas tem que ter uma colaboração dos Sim. dois, né? Tem que ter uma união. Eu acho que nesse momento é o momento, de fato, do casal se unir, porque assim, nós participamos de vários encontros, né, de famílias, e principalmente no momento desse, o que que o casal faz? Se separa. E E aí a que a pior criança coisa sofre. que pode acontecer hoje com uma criança é quando gera outra mudança mais drástica ainda. É. Então, assim, a criança ela tem que ter muita disciplina. Digo para os pais, dê disciplina para os seus Sim. filhos, muita disciplina. Autismo, ele só precisa ser regulado.
Ele precisa de limite, toda criança. Como qualquer criança, Nós precisa já ter ouvimos limites. vários relatos, inclusive a gente estava auxiliando uma vizinha da minha irmã, que ela tem duas crianças, e ela falou, ai, porque eu deixo eles fazer o que eles quiserem. Eu falei, tu não sabe o mal que tu tá fazendo. Tu não sabe o mal que tu tá fazendo, deixando o teu filho fazer tudo o que ele quer. Ele não tem direcionamento das coisas. Eu disse, indiferente se ele é autista, se ele não é autista, não interessa. Criança. Criança, o sinônimo de criança é educar. A gente precisa dar limite. Criança precisa saber o limite, porque se tu não der limite, se ele abrir uma janela, se ele se joga, sabe? São coisas lógicas que às vezes os pais, eu entendo, porque a gente quer botar eles assim numa bolha e não quer que ninguém toque. Só que a gente acaba errando nisso. Nós precisamos dar limite para os filhos. Tu tem que tratar o teu filho como tu trataria qualquer outra criança com ou sem alguma coisa. Tu tem que tratar eles para eles entenderem que existe limite na vida, para eles poderem ir para uma escola, porque um dos motivos da gente ter saído da Suíça é que eles queriam colocar o Milan num centro, Numa escola especial. uma escola especial, só que era um internato, então nós não iríamos ver o Milan. E foi quando Deus abriu uma porta para a gente e nós fomos para a Alemanha. Então, nós sempre tivemos esse direcionamento de o Milan precisava estar perto de nós. Ele não poderia estar longe de nós, porque a gente sabia o que iria acontecer. Principalmente o pai. Ele sempre foi muito grudado ao pai. Então, sempre que o João precisava viajar, o Milan, ele tinha crise, ele Eu chorava. tive a trabalho de ficar 3 meses em Dubai e quando eu cheguei, que já estava 2 meses e meio, o Foi. diretor da escola me ligou e disse, por favor, Volta. volte porque o teu filho é outra criança. Quando ele chegou, ninguém sabia que Ninguém ele tinha sabia que eu chegado. tinha chegado. Eu simplesmente comprei um bilhete e disse assim, o diretor me ligou de manhã, também não tinha falado para minha esposa para não deixar ela preocupada. Eu simplesmente no período da tarde eu comprei um bilhete e voltei para casa. Cheguei e só liguei para ela, vem me buscar no aeroporto. Ele disse, qual aeroporto? Eu disse, estou aqui em Bergamo, vem me buscar. Dela, tu já tá aqui? Eu falei, se não, tu não estiver por aqui, eu pego qualquer meio de transporte e vou, não tem problema. E daí quando eu fui buscar ele na escola, ele ficou em choque e ali E no dia realmente. seguinte, as pessoas não tinham visto que ele tinha ido buscar, porque nós buscamos ele um pouco antes. E aí, no dia seguinte, o E diretor. eu também não avisei o diretor que eu tinha Eu chego. cheguei. Ele olhou pra mim e disse assim: o pai já chegou, né? Aí eu disse sim. Aí ele assim: é muito visível quando o pai tá em casa. Ele disse assim: ele tem o pai como a figura principal. Eu assim. É uma das coisas que a gente sempre conversa, que a gente sempre ande e que nós possamos ser exemplos que eles possam ver. Porque ele tem o pai como a figura principal da vida dele. Então, ele quer se vestir igual o João em muitas coisas. O corte de cabelo dos dois é igual. Então, uma mania que eu não tinha percebido, que foi a minha mãe que riu um dia que eu mandei uma foto, a mão no bolso. O João tem essa mania de andar com a mão no bolso. Aí a mãe assim, ó, olha ali, igual o João com a mão no bolso. Eu disse, pior é que o João faz isso. Várias coisas assim que a gente vai percebendo é a forma que ele quer seguir por conta que é o pai que faz isso. Sim. Então, claro que ele tem alguns gostos diferentes do pai, né? Ele gosta de futebol, o papai não gosta, mas o papai se esforça para poder fazer as coisas com ele, porque nem tudo que a gente gosta, talvez é o que os nossos filhos vão gostar, mas a gente tem que apoiar. Claro, tá certíssimo. Assim, as crianças, eu acho que uma família que tem essa situação não tem que colocar limite para o filho. Ela Não. tem que colocar disciplina para o filho, não limite. E É força. isso E que acreditar. muitas. A família, mas não é fácil ter uma criança, eu estou esgotado assim, não é fácil Sim. para ninguém. Mas hoje criar um filho nesse mundo não é fácil. É. Porque o próprio mundo dificulta as situações de criar um filho. Ainda mais quando tem determinadas situações, determinadas dificuldades, fica mais difícil ainda. Mas a família ela tem que se unir. A família tem que dizer, não, vamos pegar o caso. Vamos pra Porque frente. assim, é muito fácil hoje se voltar à medicina e dizer, vou deixar meu filho a cada 6 horas dando medicamento e acabou. É muito fácil fazer isso. Você não está... Claro, determinados, claro, com crianças com epilepsia, isso, aquilo já é diferente, já é uma coisa realmente um Que problema de vai saúde. ajudar.
né? Mas vai ajudar a criança. Mas uma criança quando não tem epilepsia, não tem convulsão, não tem nada disso, ela já não precisa de um medicamento. Ela precisa de disciplina e um tratamento eficaz para ela. O tratamento que é o tratamento Sim. natural. São coisas que o tratamento, se olhar o tratamento ABA, pode pegar vários vídeos na internet, são terapias de coisas feitas no dia a dia. Sim. São regulagens, você ensina a criança a ter determinadas regulagens. E é uma coisa que os pais têm que pegar e trazer isso para dentro de casa e fazer isso. Não é que você tem que parar o que você está fazendo para sentar com a criança e fazer, mas é adaptar aquilo no seu dia a dia. Adaptando aquilo no seu dia a dia, você cria uma nova rotina na sua casa. Sim. Criando uma nova rotina na sua casa, você muda o ambiente. A criança acaba se encaixando naquele novo Porque ambiente. acaba sendo uma coisa natural, não é uma coisa forçada de te E, levar em algum e lugar outra para coisa, fazer. autismo não é doença. O pessoal hoje, muita gente está vendo autismo como doença. Não é. É um transtorno, né? Mas assim, o que nós gostaríamos de deixar para as pessoas é não limite seus filhos. Não limite seus filhos, porque o que eles precisam é de encorajamento. É isso que a gente precisa. É encorajar os nossos filhos, não dar limite para eles. Porque se eu fosse dizer algo pro Milan, não faz isso, não faz aquilo, o Milan não seria o que ele é hoje. Ele não faria o que ele faz hoje. E cada pequena coisa que ele faz, para mim, vale mais do que qualquer outra coisa. De ver o resultado daquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu vejo o Milan e o Matteo brincando, hoje foi um dia que eu vi os dois brincando um jogo, os dois juntos, eu fiquei olhando, olhei para o João e disse, como é lindo ver os dois fazer isso. Eles interagindo. Ou quando veio os amiguinhos aqui, o Milan chama, vem, Matteo, vamos brincar todo mundo junto. Então, faz a gente feliz. E a gente precisa disso, a gente precisa de um direcionamento. E esse direcionamento para os pais que realmente precisam tá na terapia ABA. Se tiver alguém aqui que precisa buscar, no próprio YouTube tu encontra. Tem para iniciantes, tem muita coisa na internet. Muitos vídeos práticos que te ensinam com coisas que tu tem em casa. Tudo que tu faz tu tem em casa, mas te ensinam de uma forma prática e de uma forma funcional e te ajuda uma ajuda extrema assim quando tu vê aquilo dando certo, porque muitas das vezes tu acha que vai demorar, o teu filho vai pegar numa primeira vez que tu fizer, às vezes não vai pegar determinadas coisas com o tempo. Ele vai fazendo. E quando tu se der conta, ele já tá fazendo aquilo sozinho. Tu vai olhar e diz, nossa, eu ensinei isso para ele tal tempo e agora ele tá fazendo. Ou muitas das vezes acontece de tu achar que ele não vai pegar aquilo e quando tu vê ele já tá repetindo. E tu fica assim, ó. Meu Deus, ele já pegou sim. Eu Então, ensinei determinadas coisas para ele, já pegou. os pais ele têm que ajudar a criança a quebrar a barreira e Sim. não gerar uma nova barreira. É isso que no convívio que nós estamos tendo, nós estamos vendo muitas famílias estão gerando novas barreiras nos filhos, né? Estão tirando, você não tem que tirar o teu filho da sociedade, você tem que incluir o teu filho na sociedade. Exatamente. Você não tem que isolar ele, você tem que incluir ele. E não trate os seus filhos, foi o que a minha irmã falou pra mim e o que hoje eu tenho pra mim. Não trate os seus filhos como coitado, eles não são coitados. Ai, tadinho, ele não pode. Ele pode sim. Ai, meu Deus, como vai ser se fizer isso? Hoje a gente ri porque o Milan ele faz karatê. E a gente teve que segurar um pouco ele, porque ele queria brincar de karatê. E o Milan, ele é bem grande para a idade dele. Ele é bem grande para a idade. E o Matteo não é tão grande, né? O Matteo tem 4 anos. Então, os dois queriam brincar e a gente teve que começar a ensinar pro Milan que ele tem muita força. Milan, mais devagarinho para fazer tal coisa com o Matteo. Então, assim, eles têm tanta coisa de especial neles que quando tu começa a desenvolver uma criança autista, tu começa a ver o quanto Deus é com eles. O quanto Deus tem colocado dons neles que em 1 milhão de vidas Deus não colocaria na minha vida, mas colocou na vida do meu filho. Então, eu sou extremamente grata a Deus
por Deus ter dado o Milan como filho e poder ajudar outras pessoas. Que às Amém. vezes eu escuto pessoas reclamando, ai, tá tão difícil. E não espera que a gente também passe pela mesma coisa. E aí, quando a gente fala, a gente entende que as pessoas se sentem, ai, esse peso não é só meu. É como também muita gente, eu não tenho dinheiro para fazer isso ou fazer aquilo. No início nós gastamos realmente muito dinheiro, o que tinha, o que não tinha, O pegamos que até não tinha. empréstimo em banco para fazer melhores médicos, melhores exames, viajamos vários países e no final nós encontramos uma terapia na simplicidade, aonde se gasta teoricamente pouco, né? Muitas vezes, se os pais realmente trabalharem, eles podem fazer mais de 90% dentro de casa. Só tem um acompanhamento externo de um profissional, né? E vai resolver a situação do filho e resolver a situação da própria casa, porque acaba botando ordem dentro de casa. Dentro de casa. E acaba unificando o casal também, porque o casal ele tem que trabalhar junto. Então Amém. acaba unindo a família também. Então E é positivo para todo mundo. sim. Então, às vezes a gente diz, ai, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu também tenho meu trabalho. Eu comecei a estudar sobre isso depois que eles dormiam. Eles iam dormir, eu tava lá 1, 2 da manhã, eu tava fazendo isso, eu tinha que trabalhar. Então, a gente não pode dar desculpa que a gente não tem tempo, porque o tempo é precioso e o tempo passa muito rápido. Então, a gente precisa fazer agora por eles. Indiferente do que tu tenha que passar, eu não tô dormindo bem, eu tô descansando. Mas tu estás fazendo algo e é para os teus filhos. Ainda que não seja teus filhos, ou seja, uma outra pessoa que precisa, um irmão ou alguém. Se tu puder estender a tua mão, se tu puder se dedicar de verdade, Deus te dá condições para isso. Amém. Porque Ele nunca vai te deixar, não vai te deixar na mão e não vai deixar de te sustentar quanto a isso. Porque foi uma das coisas que eu falei para Deus quando a gente teve o diagnóstico e nós não tínhamos condições. Eu falei, Senhor, tu não mandou ele para determinadas pessoas que a gente tem na família que teriam condições. Tu mandou ele para mim. Então, se tu mandou para nós, no caso, se tu mandou ele para nós, tu vai nos dar capacidade e condições para que a gente possa dar o melhor para ele. Porque eu não quero dar o bom, eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu quero que ele possa estar sempre à frente de todos. E foi isso que Deus fez e Deus está fazendo todos os dias na vida do Milan. E eu deixo aqui a minha disponibilidade para pais e mães que venham a precisar. E se de alguma forma eu puder ajudar como mãe também, e me disponibilizo a tempo como for necessário. E agradeço esse tempo da gente aqui, de ter dividido um pouco da nossa história. E agradecer a Deus, porque Deus é bom o tempo todo e Ele é o que pode tudo. E se a gente tiver fé, Deus pode mudar a nossa vida da forma que Ele quiser. Assim como Ele vem mudando todos os dias a vida do Milan e da nossa família. Amém. Perfeito. Tem algumas pessoas que conectaram depois com a gente aqui. A Marli, a Cá Moraes, a Priscila Fernandes, Daim, Tavakimiko. Acho que é isso. Daniele, a Bruna, a Luana, Jaciane, Francisquinha, a Kellen, Guilhermina. Muita gente se conectou com a gente, mas assim, gente, eu tô assim bem impactada, porque louvo a Deus pela vida de vocês, né? Primeiro por aceitarem o convite e a disposição no coração de vocês, né? Eu vejo que tem uma diferença aí. Primeiro que o coração de vocês é de não desistir. E eu falo que muitas vezes, nos momentos das vidas, e às vezes até por coisas menores, eu falo muito isso, as pessoas estão querendo desistir de viver, desistindo porque não tem expectativa. E é muito bom a gente poder ver que vocês entenderam. Primeiro que eu falo que muitas coisas não é sobre nós, é sobre aquele que habita em nós, que é o Senhor. E tudo tem um propósito, Deus não perde o controle de nada, né? Deus está no controle em todo o tempo. Então, eu louvo a Deus porque vocês não desistiram, não desistem, tem sido esse testemunho vivo de que é possível, né, a gente vencer
a cada dia. Vejo vocês um coração aí disposto em ajudar, e isso é muito bom. Eu falo que a gente, unindo essa força, ouvindo esse testemunho, eu tenho certeza que muitas pessoas vão despertar, vão falar, poxa vida, e não tem problema. Eu falo que às vezes a gente dificulta, né? Porque quando, Sim. na verdade, eu acho que você assume isso e busca, pede ajuda, é muito mais fácil, porque você não precisa mais ficar sozinho nesse sofrimento. Você pode dizer assim, nossa, como que foi? Como que é? Me ajuda. É muito mais fácil a gente dividir isso em 3, em 4, em 6 pessoas, do que muitas vezes a gente ficar Só que é sozinho. um passo difícil de fazer, né? Esse é o ponto. É Muito aceitar para pedir ajuda. É um passo difícil, muito É muito difícil. difícil. Mas assim, obrigada. Mais uma vez, né? Como eu falei, essa live vai ficar salva. Então, você que está ouvindo aqui esse testemunho, essa história, tem na sua família, ou teve, né? Ou vive com alguém, ou conhece alguém. Então, assim, eles estão dispostos a ajudar, a compartilhar, acompanhar, né? Ela falou dessa terapia ABA, talvez você nunca ouviu falar, então hoje tem a rede social aí, o YouTube, que dá para você buscar. Então, assim, não fique só. Né? Um dos nossos apelos dessa live é que a gente possa realmente compartilhar dores, situações, para a gente poder ser esse canal de um ajudar o outro, né? Eu, no meu caso, foi a questão de luto, e vocês a questão do autismo, e tantas outras histórias que nós temos compartilhado aqui, mas no sentido único de dizer assim, você não está sozinho, e vocês não são. Não é só você que passa por isso, existe muitas pessoas que passam, né? E é possível a gente conseguir vencer esses desafios, a vencer a cada dia. Então, obrigada, porque a gente sabe que dá trabalho, tudo na vida dá trabalho. Investir, né? Cuidar de casa, da família, dos filhos dá trabalho. E hoje, como você falou, muitas pessoas querem telas que facilitam e muitas vezes eu não quero investir de buscar igual vocês pesquisaram, buscar tratamentos, conversar com pessoas. E é sobre isso, a gente precisa, tem um propósito. Então, a gente precisa realmente, assim, valorizar o que nós temos. Né? No caso, os filhos, a família. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela vida de vocês, né? Que o Senhor, eu tenho certeza que tem um ministério imenso aí, através da vida de vocês, através da história do Milan, que nós já nos apaixonamos, já ficamos muito felizes aí, né? Ainda que não conheço, mas eu tenho certeza que é uma criança doce, amável, e tem conquistado isso. A prova viva é as pessoas que estão ao redor. Né? Eu falo quando a gente tem a presença de Deus, as pessoas querem estar conosco, isso é muito bom. E então, assim, que vocês continuem nessa força, nessa fé, né? Perseverando. E que a melhor coisa, a gente sabe que a gente tem um pai, né? Que nos ama, que nos fortalece, que não nos deixa só. E eu queria, nesse momento, agora a gente vai agradecer. Não sei se você quer orar por isso, quer que eu ore, eu quero deixar vocês. A gente deixa de orar por Amém. nós. Aqui por esse momento tão precioso, e mais uma vez agradecer. Estou mandando aqui, vou mandar um beijo para minha tia lá do Brasil, tia Graça, minha prima, que também estão conectadas aqui, mandando Que beijinho. legal. O pessoal aqui, o Davi também tá lá em Itapajipe, Minas Gerais. Pessoal, muito bem-vindo. E eu sou muito grata a Deus por este tempo tão precioso. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Senhor, te louvar, te bendizer. Como é bom nós estarmos unidos, Senhor, no teu amor, na tua presença. Como é bom conhecer a vida do João, Senhor, assim como da sua esposa, Francine, assim como a história dos seus filhos. Como é bom conhecer essa família, Senhor, que tem aprendido, assim como a minha, assim como cada vida, a depender de ti. Senhor, as circunstâncias vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas nós temos a certeza, Senhor, que podemos vencer a cada uma delas, sabendo, Pai, que o Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas. Obrigada porque eles não desistiram, obrigada porque eles têm colocado o Senhor como princípio da vida deles, a sua casa. Senhor, eu sei que eles já têm sido referência, Pai, para outras vidas, para as outras famílias, mas que o Senhor continue, Senhor, abençoando, usando eles como referência, porque eu sei que existem pais, mães, famílias, irmãos que precisam, Senhor, de ouvir esse testemunho, ouvir essa voz, ouvir, Senhor, que há esperança e que nós não podemos desistir porque o Senhor não desistiu de nós. E eu te agradeço pela disposição do coração deles de compartilhar a sua história, Senhor, porque eu tenho certeza que vidas serão alcançadas. E eu te peço, Senhor, dá, Senhor, discernimento, ousadia para esses pais, Senhor, que eles possam assumir se há uma situação dessa nos seus lares, porque isso não é vergonha nenhuma, Senhor. Isso vem para
para fortalecer o nosso coração a cada dia. E se o Senhor tem dado uma missão, Senhor, assim como o Senhor tem dado para o João e para a Francine, como pais, Senhor, do Milan, assim como os seus outros filhos, Senhor. É porque o Senhor tem sustentado a vida deles a cada instante. E nós podemos contemplar o quanto o Senhor tem feito e ainda fará através da vida deles. Muito obrigada por cada vida também, família que se conectou conosco e aqueles que ainda vão se conectar depois. Que tudo seja para louvor e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Amém. Deus. Agradeço pelo convite, agradeço por todos que estão assistindo. Desejo uma excelente noite para todos e se precisar, estamos aqui à disposição. Que Deus abençoe a todos Que Deus vocês. abençoe todos. Amém. Só reforçando, quem estiver conectado aí, que não tiver, pode me chamar também, colocar no Instagram. Eu conecto também se precisar com eles. @Luciana Lima Araújo. E aí eu também faço conexão e passo o contato deles também para vocês se precisarem, tá bom? Amém. Obrigada. Bom descanso. Uma ótima Obrigada. Muito obrigado, Beijo, uma boa noite excelente pra noite. todos. Deus Fiquem com abençoe Deus. vocês. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.